Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Olá, abençoados do Senhor, olá, queridos do Senhor. Que alegria, meus amados irmãos, estar aqui com vocês. Glória ao nosso Deus por nos dar essa oportunidade. Glória, glória, glória a Ele que nos permitiu acordar mais um dia, nos permitiu estar aqui para deixar uma palavra e dividir a palavra de Deus com cada um de vocês. Amém, meus irmãos? E desde já, quando nós falamos em palavra, te pergunto, tem lido a palavra? Tem orado? Tem buscado o Senhor? Vamos ler a Bíblia, meus irmãos. Nós dependemos do Senhor, nada somos sem Ele. Precisamos desse Deus, Ele nos ama, mas nós dependemos dEle. Então vamos buscá-lo. Amém, meus irmãos? Tire um minuto para o Senhor. Tire um tempo para o Senhor, você vai ver que estar com o Senhor, por mais que seja por um minuto, vale muito mais do que 24 horas sem Ele. Amém, meus irmãos? Logo teremos a palavra. Olha os pássaros cantando, obrigado, Senhor, porque agora vem vinheta. Aleluia, aleluia. Vamos à palavra, meus irmãos. A palavra de hoje, a palavra que está falando conosco. Vamos ouvir o que Deus está falando conosco. Está lá em Atos dos Apóstolos 3,19. Vamos ouvir o Senhor. Diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Glória a Deus, meus irmãos. Como é difícil, meus irmãos, nós nos arrependermos dos nossos pecados. Como é difícil. Eu falo isso para vocês por experiência própria. Mas, queridos, a graça de Deus, através de Jesus Cristo, que nos alcança quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós o confessamos como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, é o que traz para cada um de nós, para cada um de nós, a presença de Deus. E através da presença de Deus, querido, nós, eu e você, somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus a nos arrependermos dos nossos pecados, a abandonar os nossos pecados, a não pecar muitas vezes, para que em nós, queridos, não haja, eu poderia dizer, para que Deus não se afaste de nós. Eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, Deus, Ele não habita no meio do pecado. Se nós estivermos em pecado, todo o tempo em pecado, Deus não está conosco. Então, em nós tem que haver arrependimento dos pecados, para que Deus cancele os pecados. A palavra de Deus diz que Ele lança os pecados no mar do esquecimento. Mas, antes de mais nada, devemos nos arrepender, devemos abandonar o pecado, porque muitas vezes a gente fala assim, eu estou arrependido, meus amados irmãos, e nós falamos assim, eu me arrependi, mas eu continuo pecando. Então, se arrepender é abandonar verdadeiramente, pedir perdão. Deus vai nos perdoar. Se nós nos arrependermos de todo o coração, Ele vai nos perdoar. Ele vai cancelar os pecados, como a palavra diz. Mas nós temos que abandonar, além de nos arrepender, devemos abandonar o pecado para nos aproximarmos de Deus. E quando nós vamos para Cristo Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, queridos, e as coisas se tornam, eu diria aqui, mais fáceis. Não quer dizer que você não vai pecar, não quer dizer que eu não vou pecar, não é isso. Mas as coisas se tornam mais fáceis, porque nós temos a companhia do Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos ajuda a nos arrepender, que nos ajuda a nos afastar do pecado. Então eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, entregue a sua vida para Jesus, confesse Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas, se arrependa dos seus pecados, receba o Espírito Santo de Deus para que Ele te ajude diariamente a você se afastar dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, para que Deus te perdoe, para que Deus cancele os pecados da sua vida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra que eu deixo para você nesse dia. Deus te abençoe grandemente. Deus guarde a sua casa e sua família, meu irmão, nesse dia. Amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor sempre vai nos perdoar. Mas, Senhor, que em nós haja um coração, meu Deus, cheio da Tua presença, que o Teu Espírito Santo, Deus, habite em nós, que em nós, meu Deus, haja, meu Deus, arrependimento, que em nós haja, meu Deus, abandono de pecado, que cada um que aqui está me ouvindo possa reconhecer que Jesus veio a esse mundo para nos salvar e nos libertar dos nossos pecados.
Então que nós possamos, meu Deus, reconhecer, entregando nossas vidas para Jesus, para que o Espírito Santo habite em nós, para que nós possamos nos afastar do pecado, nos arrepender do pecado, para que o Senhor cancele, para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Essa é a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Eu estou aqui, meu irmão, mais uma vez para te pedir também. Se inscreve no canal, deixa aquele like, me ajude a divulgar a palavra de Deus. Falar em palavra? Leia a Bíblia, ore, tire um minuto para o Senhor. Porque 1 minuto, a presença de Deus vale mais do que 24 horas sem Ele. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe.